O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu o mundo hoje, no final do dia, lá em Washington, dizendo que as tarifas dos Estados Unidos sobre a China devem cair daquele nível de 145%. A Mariana Jangiacomo volta com a gente direto de Washington. Mariana, ninguém esperava essa declaração dele, apesar de que mais cedo o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, já tinha meio que dado uma senha do tipo, olha, essas tarifas são insustentáveis, enfim, mas ela acabou, foi o próprio Trump que confirmou esse recuo. Boa noite. Isso, Thaís. Boa noite a todos. Scott Bessent disse que as tarifas não durariam por muito tempo, mas que ainda precisava fechar, que os Estados Unidos ainda precisavam fechar um acordo com a China. E mais tarde, Donald Trump disse que as tarifas vão ficar bem longe, na verdade, desses 145%, mas que não vão ser zero. Mas não deu mais detalhes sobre como estão essas negociações, quais seriam as novas tarifas, qual seria esse novo patamar das taxas. Donald Trump, depois de ter falado também sobre isso, comentou sobre um outro ponto que estava preocupando bastante o mercado, Thaís, que era a questão da possível demissão do presidente do Fed, do Banco Central americano, Jerome Powell. Donald Trump disse que nunca teve essa intenção, que jamais faria isso, que isso realmente não está nos planos e que mas voltou a criticar Jerome Powell, dizendo que gostaria de vê-lo agindo mais rápido com o corte da taxa de juros. Isso depois, Thaís, de Trump ter criticado várias vezes, Jerome Powell, pressionando o presidente do Fed a cortar os juros, algo que Powell se recusa a fazer, porque diz que prefere acompanhar mais o mercado, dar um tempo para entender como a economia vai se comportar antes de fato tomar essa decisão. E Trump chegou a dizer que se ele quisesse que Powell saísse da presidência, então Powell sairia rapidinho. Foi esse o termo que Donald Trump usou. E aí começou uma discussão aqui nos Estados Unidos sobre se Trump teria autoridade para de fato mandar embora o presidente do Fed, que é um cargo que tem estabilidade, E foi o próprio Trump quem nomeou Jerome Powell como presidente do Fed lá atrás em 2018, depois Biden resolveu continuar com ele e agora o mandato vai até 2026, mas Trump hoje disse que não, que isso não está nos planos. Agora, Thaís, todas essas notícias, tanto essa questão da tarifa, essa notícia que foi até como um certo alívio, foi recebida com um certo alívio pelos mercados de que as taxas não vão ficar bem longe dos 145%, quanto à declaração de Trump de que não pretende demitir o presidente do Banco Central americano, vem no dia em que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulgou o relatório com perspectivas econômicas apontando uma queda na previsão do crescimento e dizendo que a guerra comercial travada pelos Estados Unidos deve golpear as economias do mundo todo, principalmente aqui nos Estados Unidos, Thaís. Ele está recebendo crítica do FMI, dos mercados, os mercados perdendo muito dinheiro todos os dias. Ele não tinha outra opção senão recuar, Mariana? Boa noite para você. Obrigada, minha querida.